Voltamos com o programa Contraponto, hoje discutindo um pouco a questão econômica no Brasil. Marcos, eu coloquei uma questão aqui que eu acho importante a gente discutir, né? Há de fato um aquecimento da economia? Ou agora no início do governo Dilma, diante dessas medidas de contenção, haverá um desaquecimento, ao contrário do que vinha acontecendo no governo Lula? Qual é a sua análise a respeito disso daí? Olha, o consumo tende a arrefecer um pouco, a ser arrefecido um pouco. Isso é inevitável, né? Até por conta do que a gente não sabe bem o que vem pela frente. Mas, ainda assim, há espaço para aumentarmos isso. O cuidado é se esse consumo vai canalizar para aumento de preços ou não. A preocupação, eu reitero que eu falei no bloco anterior, Ari, em torno das commodities. Até quando nós vamos ter um aumento de preços das commodities puxando essa inflação que é mundial? Ela não é restrita, ela não é local, né? Ela é mundial. Veja que a própria China, as últimas informações dão conta que estão indo para 100% de inflação, 100% de 2,5% para 5%, aumentando, né? O que é perigoso. Então isso vem puxando outras inflações mundo afora. Os Estados Unidos vão medir agora, você tem aumento de preço de petróleo, você tem aumento de preços dos alimentos, países em desenvolvimento que estão consumindo alimentos, os alimentos estão aumentando de forma exorbitante. Então isso é um risco. Mas para a economia brasileira, eu entendo que provavelmente a gente vai ter um arrefecimento, um esfriamento no que toca a essa margem de consumo, que já foi alta no passado. Realmente foi muito alta. Você lembrou bem, em 2008, no auge da crise, quando o presidente Lula, não, vamos consumir, mas espera aí, tem que ter moderação para isso. Senão você tem choque de oferta o tempo inteiro. Antes de perguntar os perigos da inflação, você usou numa frase, você colocou, nós precisamos saber o que vem pela frente. O que vem pela frente em relação aos Estados Unidos, o que vem pela frente em relação à Europa. Portugal acabou de entrar numa crise fantástica. Estão pedindo dinheiro, né? Estão pedindo dinheiro, estão passando com o chapéu pedindo dinheiro. A Espanha, apesar de alegar que não está em crise, a situação também não é muito boa. A Grécia, o ano passado, teve aquele problema. Quer dizer, a Alemanha hoje, como grande sustentáculo da União Europeia, também não está se aguentando, porque não dá para você deixar todo mundo no penduricalho ali e ficar sustentando todos os outros países. Então, quando você coloca o que vem pela frente, me assusta, porque imagino que você esteja pensando, olha, peraí, teve crise em 2008, mas teve 97, teve 95, teve 2008... Se preparem, porque pode vir uma nova batelada em cima da gente. É de fato isso, Marcos? Olha, Ari, eu vou usar uma metáfora aqui, que era bem ao gosto do presidente Lula, que era do futebol, né? E futebol é uma coisa que todo mundo entende. A Europa está tão em crise que os times europeus, e times consagrados, com receitas orçamentárias exorbitantes, estou falando de Barcelona, de Real Madrid, dos times ingleses, estão em dificuldade. A grande dificuldade é mostrado que o pessoal está voltando. Está aí. Nossos grandes jogadores estão de volta aí. Porque está mostrando que não tem dinheiro para ficar gastando 50, 60, 80 milhões de euros com qualquer jogador. Ou com jogadores que valem até isso. Então, essa crise na Europa, ela desencadeia uma série de consequências. O mundo está dando uma olhada para essa história e preocupado com ela. O caso de Portugal é paradigmático. Você chegar a olhar o governo português pedindo dinheiro e você não sabe bem... do primeiro-ministro, que é uma crise política. Né? Soma-se a isso aos conflitos no mundo árabe, Sim. que também não sabemos onde vai dar, onde vai pipocar outros conflitos. E isso envolve petróleo, envolve a commodity principal do mundo, envolve preços que estão em jogo. Então, por isso que eu falo, quando eu digo que nós não sabemos o que vem pela frente, eu estou olhando a questão econômica, mas não estou descolando-a da questão política. Né? Então, esses dois... e vice-versa. Então, esse aumento de taxa de inflação
que não é só localizada no Brasil, ou na América Latina, ou na América do Sul, enfim, esse aumento de inflação não é consequência disso, efetivamente consequência disso? Ele tá inserido nesse contexto, não tenha dúvida, não tenha dúvida. É o caso da China, que se afirma como a segunda maior economia, isso está consolidado. É o caso desses conflitos que estão acontecendo, né? Em geral, as pessoas falam, mas não, isso não tem nada a ver, está acontecendo lá distante da gente. Mas espera aí, está acontecendo por quê? Né? Como? Uma inflação alta. O perigo é isso se acelerar cada vez mais, né? Essa voracidade consumista em termos por de parte salário, dos chineses, acaba corroendo parte do salário. Não tenha dúvida. A hora que ela vem, você tem uma queda no valor do salário. A definição conceitual e precisa de inflação é aumento geral e consistente do nível de preços com a consequente queda do poder de compra. Ou seja, o poder de compra é salário, é consumo. Então não tem uma outra alternativa senão diminuir o poder de compra da população. Segurar, moderar. Eu penso por aí. E em relação àquilo que você vem dizendo dos investimentos externos, né, dessa grande quantidade de dinheiro que vem de fora, também é preciso segurar isso? E é aí que a política fiscal tem que ser... Porque a gente está com inflação alta e juros altos. Exatamente, né? Você está num conflito aí perigoso. Então, a política fiscal do governo brasileiro, a política fiscal da presidenta Dilma, ela deveria apontar para isso. Está indo bem, guardadas as devidas ressalvas aí dos fatores externos, mas mexeram na taxa de juros, elevaram para tentar segurar e cortaram a linha de crédito. Tá. Foi a primeira medida do presidente do BC e a medida do Manteiga foi nesse sentido, apontou nesse sentido, porque sabem muito bem que um descontrole dessas duas variáveis desencadeia uma situação incorrigível lá na frente. Então a população vai ter que se acostumar nesses próximos meses ou anos, né? Não temos como dimensionar isso, mas vai ter que se acostumar a consumir menos. E moderar. Moderar. O consumo moderado sempre é bom para todo mundo. O próprio Gandhi, né, já profetizava isso. Né? A terra é para todo mundo, mas não para os consumistas em excesso. Ótimo. Até porque não tem recurso para todo mundo. Marcos, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa. Você já virou nosso consultor. Imagina. Então, qualquer discussão que houver aí sobre questão econômica, a gente vai te convidar para você esclarecer Muito um bem. pouco mais. Eu agradeço mais uma vez. É muito bom, prazeroso estar aqui debatendo, discutindo e tentando encontrar os caminhos aí para a gente trilhar bem esse país. Ótimo. Obrigado. Eu agradeço você também. Espero que na próxima semana você nos acompanhe em mais um programa Contraponto. Muito obrigado e até a próxima.